Bom, vamos lá. Todos que estão em aula aqui estão no grupo, né? Acho que sim, né? Com certeza, né? Então tá, ó. Primeira coisa, definições, né? Questões teóricas aí que você não pode perder. Que questão teórica você não pode perder? Você tem que ter, prova da EA sempre tem assunto teórico, sempre tem questão teórica. Questão que você tem que olhar e marcar a resposta. A gente não pode perder. Inclusive, né, eu gostaria que vocês me acompanhassem. Se vocês quiserem já ir fazendo a lista também para mim, tudo bem. Mas eu pretendo ser objetivo em relação aos exercícios, em relação ao que eu tenho para passar hoje para vocês. Então, vamos lá. A gente já passou aí quase 10 minutos de aula, então vou ter 20 minutos em termometria, 20 minutos, vou tentar ser o mais, aproveitar o máximo do tempo, e 30 nas outras duas. Beleza? Então, a minha aula acaba, começou 10h15, 10h15, 10h45 eu termino essa primeira parte de termometria. Tá, deixa eu botar aqui para eu não me esquecer, 10 até 10h45. Definições, cara, olha só, por isso que eu estou agora fazendo alguns resumos, né? Resumir é importante para a prova da EA, tá? Resumo é importante para você anotar e saber todas as teorias, gente. De 24 questões, existe uma média na prova da EA de 4 a 6, né? Na verdade, de 3 a 6 questões teóricas, né? Eu tenho isso aqui anotado aqui no meu computador, mas eu não vou caçar aqui agora. Eu fiz uma análise da prova em si dos últimos 20 anos. A gente tem uma média de 3 a 6 questões teóricas. Tem prova na EAR, tem provas da EAR que tem 6 questões teóricas, e a que eu menos encontro aí, né? 3, quem sabe até 2, assim, no mínimo. São questões que você tem que garantir com certeza, tá? Então, primeira parte, quando eu falo de termometria, né? Quando eu falo de termometria, a gente tem algumas definições. Que teoria que pode cair na prova da EAR disso? Definições de calor, equilíbrio térmico, temperatura, lei zero da termodinâmica e as formas de se propagar calor. Tá? Isso aqui são coisas que vão cair nessa prova, que podem cair nessa prova. Então vamos lá. Primeira definição, temperatura. O que é temperatura? Temperatura é o nível, grau de agitação médio das moléculas, né? A gente vai fazer os exercícios. Vamos lá. Deixa eu escolher aqui uma. Colégio Naval. Ó, questão 7. 7, questão que a maioria erra. Questão antiga, mas o pessoal erra. Eu estou na primeira parte, questão 7. Vai, rápido, rápido, rápido. Questão 7, primeira parte. Questão 7 da primeira parte. Ó. É correto afirmar que dois corpos, isso é questão antiga, né? Com a mesma massa terão sempre a mesma energia térmica? Não, falso, né? A massa não define energia térmica, depende das características, depende da temperatura. Então, essa não vai, essa é falsa, né? Então, 7, letra A não é. De massas diferentes pode estar em equilíbrio térmico? Esse é o gabarito, 7, letra B. Por quê? A definição de equilíbrio térmico é quando dois corpos possuem a mesma agitação molecular. Gente, eu vou dar uma acelerada, vocês me perguntam a qualquer momento, tá? Fala, Elias, fala isso aqui de novo, explica com mais calma e tal. Tá bom? Então, ó, massas diferentes podem estar em equilíbrio térmico. Sim, verdadeiro, porque equilíbrio térmico é dizer que a temperatura A é igual à temperatura B. É só isso, tá? Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, Elias? Quando eles têm a mesma temperatura. E vale lembrar que temperatura é agitação molecular, certo? Então, quem tem a mesma temperatura tem a mesma agitação molecular. Show? Tranquilo? E aí, para estar em equilíbrio térmico, só precisa ter a mesma temperatura. Na condição de equilíbrio térmico, lembre-se, na condição de equilíbrio térmico, não há troca de calor, ou seja, o fluxo de calor é zero, tá? Então, não tem troca de calor, porque na natureza, né, enunciado de Clausius, segunda lei da termodinâmica, isso também já caiu na EA, o calor flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura até que se atinja o equilíbrio térmico. Só existe transferência de calor na natureza quando existe diferença de temperatura. Se não existe diferença de temperatura, então não tem transferência de calor, ok? Então só tem transferência de calor quando existe, né, diferença de temperatura. Espero que eu tenha sido claro. Tá? Então 7 aí, letra B. C, com a mesma temperatura terão sempre a mesma energia? Gente, não.
A mesma temperatura só define a mesma agitação molecular, não a mesma energia, tá? Não tem como definir assim. Letra D. Em desequilíbrio térmico terão o mesmo nível de vibração? Claro que não. Desequilíbrio quer dizer que não tem a mesma temperatura. Se não tem a mesma temperatura, não tem a mesma agitação. 8. A 8 é só para lembrar a fórmula. Vou fazer só essa, para lembrar a fórmula. Qual fórmula tem que lembrar? Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Primeira aula minha para vocês foi essa, né? Certo ou não? Olha só, isso aqui a gente usa quando a gente quer converter da escala Celsius para a escala Fahrenheit, tá? Só que fala comigo. E se eu quiser saber as variações, né? Como é que, ó, isso aqui, ó, uma temperatura em Celsius sobre 5 é igual a uma temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, isso aqui é quando a gente quer saber uma temperatura, ok? Ou não? Sim ou não, gente? Sim, né? Agora, se eu quiser saber as variações, qual é a fórmula para as variações? Quem lembra para mim? Quem lembra? Vai, rápido. Variação em Celsius sobre 5 é igual a variação em Fahrenheit sobre 9. Show, perfeito. A variação em Celsius sobre 5 é igual a variação em Fahrenheit sobre 9. Isso aqui é quando você quer saber o intervalo, não é isso? Valeu. E aí, outra coisa importante, né? A variação da temperatura em Celsius é igual à variação da temperatura em Kelvin. A gente não precisa converter nada. Então, na 8, ele fala, um piloto de voo comunica ao operador da torre de controle: eu tenho um membro da tripulação e sua temperatura é de 104 graus Fahrenheit. Traduzido para você já. Imediatamente, o operador, gente, 104 é um valor clássico, dá 40, mas se você quiser, eu vou fazer a conta aqui, ó. TC sobre 5, a temperatura em Fahrenheit que ele te deu é 104, 104 menos 32 sobre 9, né? Vai ficar TC sobre 5 é 72 sobre 9. Gente, 72 sobre 9, reza a lenda que é 8, passo 5 para o outro lado, então a temperatura é de 40 graus Celsius. Então, a relação que nós temos é que a temperatura em Celsius é igual a 40 graus Celsius, igual, né, a 104 graus Fahrenheit. Show? Beleza? Próximo. 9. A maior temperatura corresponde ao maior massa? Não. Velocidade? Não. Quantidade de calor? Não. Grau de agitação térmica. Isso aí é clássico. 9, letra D de dado, né? Essa questão é mais velha, como diz o meu pai, que é a posição de cagar, né? Enfim, desculpa aí, perdão, você não precisava ouvir isso. Mas está sendo gravado, né? Enfim, parabéns para mim. Então, a 9, letra D. Essa pergunta é de 1995, quando eu nasci, né? Eu nasci em 1995, tinha gente já marcando essa resposta aí, que temperatura é agitação molecular, né? Olha só como que tem antiga essa história. 10. 10 é equilíbrio térmico. Gente, estou fazendo as teóricas primeiramente para você depois revisar, né? Você está anotando e depois ir revisando o que a gente está falando. Ó, 10. A lei zero da termodinâmica está diretamente ligado a... Isso aí, letra A, a resposta. Lei zero da termodinâmica, é aquela historinha assim, ó. Se um corpo A está em equilíbrio térmico com um corpo B, ó, um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B e o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, então A e C também estão em equilíbrio térmico. Lembra essa história? Ou seja, a temperatura de A é igual a de B e a de B é igual a de C, então A e C têm a mesma temperatura. O que significa dizer equilíbrio térmico? De novo, não há mais troca de calor, tá bom? Quando a gente está em equilíbrio térmico, não existe troca de calor. Tudo bem, gente? Está muito rápido, tá bom? Tá conseguindo aproveitar? Tá conseguindo entender o que eu estou querendo passar para você? Quer que eu faça? Quer que eu acelere? Desacelere? Tudo bem? Pode continuar assim? Comentem. Hoje a aula está lotada, né? Nossa, fiquei impressionado. 10 participantes contando comigo. Geralmente tem menos. Mas que bom, significa que vocês estão estudando, começaram a revisar os exercícios. Tá bom? Posso seguir? Show. Só uma pessoa votou, né? Então tá bom. Ó, 12. A 12 é uma questão que, se não me falha a memória, eu já fiz com vocês. É uma questão que a gente tem que relacionar, tá? É uma questão que a gente tem que fazer aquele barriguinha, barrigão, lembra? Todo mundo tem que saber isso. Barriguinha, barrigão pode cair na prova, né? Aquelas questões fáceis da prova que todo mundo acerta. Se você deixar de fazer barriguinha, barrigão na prova, tu perdeu questão dada, tá bom?
Então, ó, a 12 é barriguinha, barrigão, assim como a 16, né? Eu vou fazer a 12, que é um pouquinho mais interessante. Ó, presta atenção, 12. 12 fala o seguinte: o nitrogênio a pressão de 1 atm se condensa a uma temperatura de menos 392 graus numa escala termométrica X. Beleza, essa informação não é importante. O gráfico representa a correspondência entre a escala Kelvin em função dos dados apresentados. Podemos verificar que a temperatura de condensação do nitrogênio, é menos 392 graus numa escala X. Tá? Então, deixa eu botar aqui. A temperatura de condensação do nitrogênio aí, né, é de menos 392 graus X, a informação que ele deu lá em cima. Agora o barriguinha, barrigão, como é que a gente fazia? Lembra? Faz 2 termômetros, né? 2 barrinhas que representam 2 termômetros. E esse gráfico aí relaciona a escala X com uma escala Celsius. Olha o gráfico para mim, por favor, gente. Quando eu tenho 0 grau X, quantos Kelvin eu tenho? Vê aí para mim. Rápido, rápido. Não. Quando eu tenho 0 grau X, ó, o X é o Y, ó, o eixo X é o Y. É o Y, é 273. Consegue ver no gráfico esse ponto? É o ponto que corta o eixo X, né? É o ponto 0, perdão, é o ponto 273 em X e 0 em Y. Todo mundo consegue ver esse ponto na geometria analítica? Quer que eu faça o desenho aqui? Sim ou não? Rápido, responde. Responde, responde. Todo mundo consegue visualizar que 0 grau X é igual a 273 Kelvin, é um ponto do gráfico? Só o Islane consegue, o Vitor já tinha identificado. Então, ó, esse ponto que corta o eixo X é 273 em X e 0 no Y. E agora? A outra é mais fácil, né? 200 graus X dá quantos Kelvin? É só olhar o ponto. 200 graus X dá quantos Kelvin, né? Eu falei graus Kelvin, né? 373, não é isso? Todo mundo consegue montar esse desenho, galera? É importante, né? Vou botar aqui de azul, né? Só para ver as questões que a gente já fez. Ó, então vai ficar assim, Tx e aqui Tk, né? Que é a temperatura em Kelvin. Aí a gente faz o famigerado barriguinha, barrigão. Barriguinha, barrigão, barriguinha, barrigão, não é isso? Então vai ficar assim, ó, barriguinha, Tx menos 0, sobre o barrigão, que é 200 menos 0, é igual ao barriguinha, barrigão do outro lado. Tk menos 273 sobre 373 menos 273, certo? Beleza? Todo mundo entendeu? Barriguinha, barrigão, né? Tx menos 0, dividido por 200 menos 0, é igual a Tk menos 273, dividido pelo barrigão, que é 373 menos 273. Então, vai ficar Tx sobre 200 é igual a Tk menos 273 sobre 100, né? Ó, corta 2 zeros com 2 zeros. Então, a relação que a gente encontra é Tx sobre 2 é igual a Tk menos 273. Gente, eu faço assim para poder encontrar a relação. Só que na prova da IAR, você já poderia botar o valor direto que você quer saber, né? O valor que você quer saber não é a temperatura de menos do 392x? Esse é o valor que você quer saber, né? Então, Tx, quanto é que vale Tx? Menos 392 sobre 2. Isso é igual a temperatura em Kelvin menos 273, certo? Então, ajuda o tio Elias aqui, ó. Menos 392, isso dá 196, né?
Isso dá menos 196, vai passar para o outro lado somando, né? Vai ficar menos 196 mais 273 é igual a temperatura em Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin é 77 Kelvin. Gabarito letra B de bola. Foi ou não? Foi ou não? Ó, eu fiz o barriguinha-barrigão, encontrei a relação Tx sobre 2 é igual a Tk menos 273. Aí o Tx que ele deu, 392, né? Menos 392. Gente, eu estou acelerando para a gente conseguir falar de tudo da teoria, tá? Mas também não é produtivo se você não estiver entendendo. Se não estiver entendendo, fala que eu paro e faço com mais calma. Tá bom, galera? Senão depois você vai reclamar sem motivo. Então tá. Então, dessa parte de escalas termométricas, eu já falei de tudo que importa, né? É conversão de temperatura, entender as definições, tem que ter bem claro na cabeça definições de calor, temperatura, equilíbrio térmico, saber fazer barriguinha, barrigão, e por último, entender o que é transformação de estado físico e transferência de calor, porque a IA já tentou fazer essa pegadinha algumas vezes, né? Quais são os processos de transferência de calor que nós temos? Processo de transferência de calor que nós temos. Então, ó, processo de transferência de calor, tá? Eu tenho condução, convecção e radiação. Condução acontece de molécula por molécula, né? Acontece nos sólidos também. E mais o quê? Basicamente é isso. Condução é o processo de transferência que acontece para os materiais que são chamados de condutores, que é o ato de transferir calor de molécula para molécula, ok? Convecção. Convecção é o ato de transferir calor. Convecção é o ato de transferir calor a partir de movimentação de massas, né? Acontece para gases e líquidos, fluidos, né? Que é a convecção. Você tem diferença de densidade no meio e você tem movimentação de massas, e essa movimentação de massas transfere calor. Exemplo, congelador, ar-condicionado, massa de água dentro de uma panela. Todos são exemplos de convecção, quando você começa a ter movimentação de massas, ok? Irradiação, onda eletromagnética, é o que o Sol faz com a gente, micro-ondas, radiação solar, são os dois exemplos aí básicos. Beleza? Tranquilo? Bom, com isso, a 17 é muito simples, né? A questão 17 eu vou colocar aqui só para dizer que eu fiz mais uma, né? Ó, a questão 17. 17 já está até marcado que é a letra B, porque ele está perguntando, né, como é que o Sol transfere calor para o satélite. O Sol transfere calor para o satélite como? Irradiação, ele não está mandando nada além de energia, né? Não tem movimentação de massa, não tem vibração molecular, é simplesmente irradiar a partir de onda eletromagnética. Então, irradiação é o gabarito, né, de como o Sol aquece os corpos. Porém, a gente tem uma mais interessante, que é lá em cima, que é a questão 4. Eu quero ouvir a resposta da questão 4. Me diz aí. Vai, rápido, rápido. Questão 4, eu quero ouvir a resposta da questão 4. É nessa mesma parte, vai, questão 4. Letra C, mestre. Letra C. Pensa direitinho, vou te dar mais uma chance. Ó, já elimina aqui, tu falou só olhando a 2, ó. A 2 fala, o aparelho de ar-condicionado instalado na parte superior da parede refrigera o ambiente por... Como é que o ar-condicionado refrigera?
por convecção, pô. Com isso a gente já mata, mano. Olha só, Vitor, uma coisa, não sei se o Vitor falou, mas uma coisa que você tem que ter maldade é o seguinte: se você ficar na dúvida em alguma, EAR também te dá essa possibilidade. Algumas vezes tem questões que você pode eliminar só olhando pelas opções. Ó, vamos supor, eu não sei fazer nenhuma, mas eu vi ontem no vídeo da Leti, a Leti postou um vídeo ontem falando que ar-condicionado é convecção. Então aqui, ó, na 2, na segunda afirmativa, o aparelho de ar-condicionado, convecção. Bom, aí eu ficaria como? Ficaria entre A e B, certo? Ficaria entre A e B. Aí eu olho para, ó, pode ser letra A ou pode ser letra B. Só que na primeira ele fala assim, ao colocar um alimento para esquentar, a chama do fogão transmite calor para uma panela por... Caraca, a chama do fogão transmite por irradiação igual sol? A panela? Aí tu já marcaria a letra A, né? Só por isso. Mas vamos supor que você não tenha entendido. Você não entendeu. Aí você vai lá tirar a prova real. A3. O vidro espelhado das garrafas térmicas evita a propagação. Vidro espelhado, reflexão. Vai refletir a radiação. Então aí seria irradiação. Mas vamos supor que você também não saiba. Aí você chega na 4. A 4 mata, ó. O congelador de uma geladeira. De novo, pô. Geladeira, ar-condicionado. Esses são exemplos de quê? Exemplos de convecção. São os únicos 2 exemplos. Aí tu olha a quarta afirmativa, tem que ser convecção, congelador de uma geladeira instalado na parte superior, tem por objetivo transmitir o calor por convecção, porque a massa de ar frio é mais densa, ela desce, né? Fazendo o ar quente circular e tal, o ar frio refrigera o ambiente. Então tu mata que é a letra A só por isso. Tudo bem? Tudo bem ou não? Fala, fala. Uhum. Então tá. Então a 4 seria a letra A. Então a gente tem que adquirir, gente, olha só. O que eu já proponho para vocês? A gente tem 7 semanas. Dica valiosa que eu tenho para passar para vocês hoje. Autos simulados, tá? Nessas 7 semanas, se submeta, se o curso já não estiver fazendo isso, mesmo se o curso estiver fazendo isso no sábado, faça você sozinho. Como assim? Vocês basicamente já fecharam todas as matérias, né? Pegue uma prova, uma matéria e 1 hora. Isso é um conselho que eu fazia que me ajudou a melhorar o meu tempo na EAR, tá? Não sei, eu já falei isso aqui com vocês, Vitor? Me lembra aqui, já falei isso aqui com vocês? Se eu falei, eu já pulo para o que eu quero falar, que eu já passei Não. o meu tempo já. É para estar em dilatação agora. Mas isso aqui é importante também, olha só. Tu vai escolher uma prova aleatória da EA, sei lá, vou pegar 2009, um exemplo. Aí tu abriu lá a prova de 2009. Vou pegar física, entendeu? Tu vai se isolar no teu quarto, se isolar, silêncio, sem fone de ouvido, e você vai fingir, você vai trazer para sua cabeça, para sua mente, uma autossimulação que você está fazendo a prova. Entendeu o que eu tô falando? Você estaria fazendo a prova. Não olha gabarito, não olha nada. E aí, o que você vai fazer? Você tem o teto de 1 hora. Você vai fazer todas as 24 questões do tema. Pô, escolhi física. Na segunda-feira eu escolhi física. Vou tirar 1 hora. De 10 às 11 da manhã eu vou pegar uma prova de física. E você não vai só fazer os exercícios. Você vai fazer os exercícios como se estivesse na prova. Roubando pelas opções, como a gente acabou de fazer, né? Procurando. Qual é a primeira coisa? Procurando as questões menores. Além de ser menor, porque teoria você tem que saber. Procurando questões menores. Assunto que eu sou melhor. Melhor assunto. Qual o melhor assunto? Melhor assunto. As questões menores e teóricas. Que teoria você tem que saber, porque matar questão teórica é essencial. Não posso perder questão teórica. Então, resumindo o teórico dos assuntos, dos nomes que a IAR pergunta. Então, ó, as menores, as teóricas e o melhor assunto. Esse é o planejamento. E aí você vai fazer loucamente, vai fazer realmente, tá? Vai colocar lá 1, 2, enumera, por favor, lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, até a 24. Enumerou. Aí você vai fazer como se estivesse marcando o cartão resposta. Pô, fiz a 1, marquei B. Fiz a 2, marquei C. Fiz a 3, vai marcando. Você só tem 1 hora para isso. E aí a meta é o seguinte, nessas 1 hora você tem que ter feito todas. Leu a questão, não sabe fazer, circula, não quebra a cabeça. Você só lê a questão uma vez, no máximo 2,
para saber. Não veio na sua cabeça como fazer, pula, entendeu? Dá um circuladão, pulei. Pulou a questão, beleza. Elias, eu olhei as 24 questões, fui lá rapidinho, como se eu estivesse fazendo a prova, eu olhei as 24 questões e eu só consegui fazer 8. Pô, show de bola. As 8 que você fez, você marcou as opções, você vai ver. Depois que você marcou só as 8 que você fez, óbvio que não é, vai acontecer com vocês, vão fazer aí 17, 18, vai ficar 6, 5 aí que você não consegue fazer, talvez nenhuma, fiz todas, né? Ou ficou 2. Na minha prova sempre ficava 2, assim, que eu ficava meio em dúvida, né? Obviamente teve momentos, né, no começo, quando eu estava estudando, que tinha 23 que eu não sabia fazer, né? Uma eu sabia que era bisurado, né? Era só olhar e marcar. Mas, enfim, depende de como está o seu nível de estudo, quanto tempo você está estudando, né? Como você está em física, tudo são variáveis aí que a gente tem que contar. Mas vamos lá. Você fez lá as 8? Isso que eu vou te falar é importante só quando você olha todo o cartão-resposta da prova. Só dá para fazer isso quando você olha todo o cartão-resposta. Mas mesmo nessas 24 que você tem em física, isso tudo dentro de 1 hora, hein? Não pode passar de 1 hora. Deu 1 hora, encerrou, não faz mais nada. Só confere o gabarito, vê quantos você acertou, se você passou ou não. Mas o que eu quero de vocês é que nessas 1 hora vocês sofram adrenalina, vocês consigam levar o cérebro de vocês a sofrer a adrenalina da prova, para que ao longo dessas 7 semanas você gere um hábito, entendeu? Em 7 semanas dá para gerar esse hábito. Então, olha só, você fez as que você sabe, depois que você fez as que você sabe, eu fazia o seguinte, as que eu não sabia mesmo, eu circulava. As que eu tinha dúvida, eu fazia um triângulo no número. Por que eu fazia um triângulo no número da questão? Porque depois que eu fazia todas que eu tinha certeza, eu voltava nas que tinha triângulo, entendeu? E aí eu tentava ali um pouquinho, ó, li uma vez de novo, eu já tinha lido 1, 2 vezes a questão. Li de novo, pô, eu acho que é isso, eu acho que é isso. Tenta quebrar ali a cabeça uns minutinhos, não conseguiu, pula, não perde muito tempo. Lê 2 vezes ali, não veio nada na tua cabeça, pula de novo, entendeu? E aí o que você vai fazer? Você também vai chutar nesse tempo. No final de 1 hora, você tem que ter marcado as 24 questões. E, obviamente, você vai chutar. Por exemplo, nas que eu fiz, eu marquei 3 letras A. Se eu marquei 3 letras A, aí eu estou em dúvida em uma outra. Tem uma outra que eu não sei o gabarito, mas eu estou na dúvida entre A e D. Se você não tem certeza entre A e D, marque aquela que você menos marcou no gabarito. Entendeu o que eu disse? Então você foi lá, fez lá as opções. Pô, marquei uma porrada letra A. Então eu estou na dúvida entre A e D. É óbvio, gente, que isso só vai dar certo matematicamente falando se as que você fez conscientes estão certas, né? Se as que você fez conscientes estão certas, então as opções letras A já estão lá. Então existe uma maior probabilidade matemática de não ser letra A. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer com isso. Então, o meu segredo, dica-chave para você melhorar o seu rendimento na prova, eu parei o que eu estava fazendo para te explicar isso, já consumi 6 minutos da parte de dilatação, mas eu acho isso tão importante quanto saber a matéria, porque não adianta você saber se você não sabe administrar o tempo da sua prova. Então, eu sugiro, se vocês quiserem comentar como foi comigo semana que vem, a gente tira um tempo para falar de semana que vem. Eu posso fazer isso com vocês, vou fazer isso com vocês vão me ver fazendo isso em 1 hora. Obviamente, vou levar menos tempo, né? Mas vou fazer junto com vocês. Mas, ó, pega uma prova, de preferência aqui das questões que você não tenha muito visto, você reconhece os gabaritos, né? Pega lá 24 questões, ou física, ou português, ou inglês, né? De preferência aquela matéria que você tem dificuldade para você treinar, administrar o seu emocional nesse momento. E pessoal, tu é muito ruim em inglês. Aí tu pega uma prova de inglês que tu tá sangrando. Tu já vai ficar meio nervoso ali. E você tem que saber a cuidar do seu emocional enquanto você tá nervoso. Tem gente que fica nervoso e a prova acaba, pô. A prova acaba pro cara. O cara vai lá, tá lá fazendo a prova. Aí ele vai ler uma questão que ele não sabe fazer. Lê a segunda que ele não sabe fazer. Lê a terceira que ele não sabe fazer. Aí o que ele faz? Ele desiste, fica nervoso, começa a tremer, não consegue pensar, dá branco, dá preto, dá azul, dá amarelo, dá tudo e o cara para de fazer a prova. Não é isso que você tem que fazer. Eu já passei em uma prova da AFA em 2014. 2014 eu passei na prova da AFA, gente, mas foi uma prova devastadora.
porque eu fiz, né? Eu já estava bom em física e tal. Eu tô compartilhando com vocês aqui. Eu fiz, né? Comecei por, me lembro agora, se for português, acho que comecei por português. Aí eu fui para física. Cara, em física, português eu tinha ido relativamente bem, mas em física eram 16 questões, gente. A primeira, a segunda e a terceira, eu lembro que as 3 primeiras questões que eu tentei, eu não achei resposta. Agora se coloca na minha posição, o maluco que já estava razoavelmente bom em física, estava se destacando no cursinho, não consegui fazer as 3 primeiras, só que eu já trabalhava o meu emocional. Eu já fazia essas coisas de treinar a prova em casa. Então eu comecei a ficar nervoso. Quando eu senti que eu estava nervoso, eu fechei a prova, fui no banheiro, respirei fundo, fiz umas técnicas de respiração. E aí eu controlei meu emocional. Fui no espelho, eu juro pra vocês, eu fui no espelho e eu falei pra mim assim, ó, cara, não, você não veio aqui pra desistir, não. Cara, você não... 7. Na tem que fazer 7, né? Em uma das... É a metade menos 1, né? E aí eu fui, controlei meu emocional ali, larguei física de lado, fui para inglês, fui para matemática, fui contando ali, voltava em física, tentava ali uma ou outra e foi saindo, consegui. Fiz 8 ou 9, eu não lembro, mas consegui passar nessa prova. Por quê? Eu sou bom? Não, não é isso. Não é questão de ser bom ou ruim, é questão de saber controlar o seu emocional, entende? Então, uma coisa que você não pode permitir é você saber pra caraca a matéria, tá estudando um ano todo, passou por pandemia, passou pelo Vale da Sombra da Morte e chegar lá e ficar nervoso. É por isso que isso é muito importante. Para quê? Para trabalhar o seu emocional. Por isso você tem que levar isso aqui a sério. Então, se eu pudesse mandar, eu falaria assim, ó, gente, façam. Na segunda-feira faz de física, na quarta faz de inglês, na quinta de português e na sexta de... Qual tá faltando? Matemática. Entendeu? Geralmente você treina mais aquilo que você é mais fraco. Isso é uma coisa errada, né? Que a maioria das pessoas fazem o quê? Você treina mais aquilo que você é bom. Pô, isso é burrice, né? Você treinar muito aquilo que você é bom. Por que você está fazendo isso? Se você já é bom naquilo, você tem que treinar mais aquilo que você tem dificuldade. Você tem que aperfeiçoar o seu tempo naquilo, entendeu? Cara, então olha só, é aquele velho ditado, né? Se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Mas eu espero que vocês levem isso para adiante, tá? Porque eu tirei aí 12 minutos falando desse assunto, falando disso, de como você administra isso. E eu entendo, né, hoje, que eu tenho muitos amigos que tinham um potencial absurdo, né, que sonhavam em ser oficiais, que não passaram na prova porque não sabiam administrar o momento da prova. Eu lembro até hoje de um menino chamado Diego, ele era o 01 da minha turma de oficiais, era a turma alfa e ele era o 01 da alfa. O moleque sabia tudo, de tudo. Mano, não dava nem tempo, ele fazia de cabeça. A gente tentava fazer, o professor botava um desafio, ele fazia de cara. Não, é isso, mestre. E ele tem um erro. Assim, assim, assim. O moleque era brabo. Só que eu lembro até hoje, no dia que a gente saiu da prova da AFAS, em 2012, 2013, que ele chegou tristão, choroso, conversando com os professores, e eu ali de butuca, fofoqueiro. O que eu percebi? Ele não sabia administrar o tempo de prova. Ele não sabia controlar o emocional dele. Nas palavras dele, né, ele é excelente, um aluno em física e matemática, abriu prova de matemática, não conseguiu fazer as 2 primeiras. Pô, imagina, você está acostumado a ir bem em tudo, aí numa determinada matéria. Tu é o brabo do inglês. Aí chega lá na prova, tu chega nas 2 primeiras questões de inglês e você não sabe fazer. Isso às vezes acontece, cara. E se você não souber controlar o seu emocional, você se entrega, você perde a prova ali, cara. Já pensou? Tu treinou o ano todo e aí tu vai entrar no ringue para ficar 4 horas e 20 e tu é derrotado, tu aceitar ser derrotado nos primeiros 10 minutos, 5 minutos. Impossível, isso não pode acontecer. Então controle seu emocional, aprenda isso, treine isso. Se quiser conversar comigo a respeito disso depois, a gente pode conversar. Não sei nem porque eu estou insistindo muito nisso. Talvez aqui alguém tenha algum problema com isso, mas espero que tenha ajudado, espero que vocês pensem nisso, porque isso é tão importante, até mais importante, eu diria, do que saber toda a matéria, tá? Porque eu conheço gente que não sabia muita coisa e passou. Por quê? Só Deus é que sabe, né? A gente não tem o direito de avaliar quem merece e quem não merece, né? Porque nós, eticamente, nós, pelos nossos princípios, vamos avaliar quem merece mais e quem se esforçou mais. É óbvio. Mas tem gente que passa que você olha e fala assim, pô, cara, esse maluco não estudou tanto, não. Mas ele passou, por quê? Ele é um maluco, pode ser um maluco inteligente que não estudou muita matéria, mas ele sabe administrar emocional. E aí, quem sou eu ou você para dizer
que ele merece ou não, né? A gente não pode dizer isso. Enfim, eu encerro aqui esse discurso, né? Tá gravado, se quiser ouvir de novo, o Felipe tá postando. E a gente vai conversando disso ao longo do curso, tá? Ao longo dessas 7 semanas que a gente tem até a nossa entrada no ringue. Tudo bem? Enfim, alguém quer comentar alguma coisa? Não? 5, 4. Deixa eu ver aqui, bate-papo. Foi. Não, ninguém fala. Vocês estão aí ainda, não estão? Estão, né? Beleza. Se eu tô falando aqui, mó tempo, a internet caiu. Caralho, vou falar de novo, não. Tô ostentando na canetinha, mano. Gastando meu salário todo em canetinha. Ó, vamos lá, vou pra parte de dilatação aí. Na parte de dilatação não tem muito o que inventar, não. Eu vou te dizer aqui 2 coisas que podem acontecer. Ou ele vai pedir comprimento final ou variação. É isso. Ou comprimento final ou variação. Só que na parte de dilatação tem 2 coisas. Que é quando a diferença continua igual. Tem isso, quando a diferença continua igual e quando eles dilatam até ficarem iguais. Ó, até ficarem de tamanhos iguais. Não sei se você entendeu o que eu disse, mas existem dois tipos de questões de dilatação que são mais dificilzinhas. É até eles ficarem com o mesmo tamanho, que você iguala os comprimentos finais, ou quando eles dilatam, mas continuam com a mesma diferença. Calma aí, eu não entendi. Tipo assim, eu tenho uma barrinha pequena e uma barra grande. Tá vendo? Uma de 10 centímetros e outra de 16. Só que elas são feitas de materiais diferentes, entende? Aí ele fala assim, qual é a temperatura que tem que ter até as barras ficarem com o mesmo tamanho, até o comprimento das duas serem iguais. Aí tu iguala os comprimentos finais. Exemplo com volume. Eu coloquei um copo, ele tá meio de água, só que o coeficiente de dilatação da água é maior do que o do copo. Ou seja, o copo vai dilatar? Vai, mas a água dilata mais. Quanto tempo vai levar até transbordar? Ou seja, tu iguala os volumes finais. O volume final do copo vai ter que ser igual ao volume final do líquido, entendeu? Mas tem exercícios que falam assim, você tem uma parte vazia no recipiente. Tu tem um copo ali, sei lá, o copo é de 100 centímetros cúbicos, ok? Um copo de 100 centímetros cúbicos. Aí você coloca ali 80 centímetros cúbicos de água, ou seja, tem 20 centímetros cúbicos de parte vazia. Então, essa parte vazia é 20 centímetros cúbicos. Aí ele fala assim, qual deve ser o coeficiente do líquido para que o volume da parte vazia continue sempre o mesmo? Ou seja, você vai esquentar, mas o volume da parte vazia continua o mesmo. Calma aí. Então, se o líquido aumentar 1, por exemplo, se o líquido aumentar para 81, o recipiente tem que aumentar para 101. Para quê? Para a diferença ser 20. Se o líquido aumentar para 83, o recipiente tem que aumentar para 103. Para quê? Para a diferença continuar sendo 20, entende? Então, eles teriam que ter a mesma variação. Beleza, galera? Tranquilo? Então, eles têm a mesma variação quando o volume da parte vazia, a diferença de tamanhos é igual. Quer um exemplo disso? Vou te dar um exemplo disso agora. Ai, caramba, agora tem que achar aqui. Vai para a parte de dilatação. Deixa eu te dar o direcionamento aqui, A primeira parte de escalas termométricas, ela vai até a questão 27, 28, 27, 28. Vai até a questão 28, ok? Vai até a questão 28. Aí entra dilatação térmica, EAR 2011. Aí na dilatação térmica, você vai direto para mim lá... Calma aí. Tcharam. Lá para a questão 27. Questão 27 de dilatação? Não. Isso mesmo, 27. Deixa eu ver. Não, não é 27 não, perdão, desculpa. É a... Mano, cadê essa bandida dessa questão, mano? Achei. 28. 29. 29. É 29, agora tá certo. 29, perdão. É que eu tava meio perdido aqui. 29, 29. Questão 29. Achou? Se tu achou, fala pra mim qual é de qual banco essa questão 29. Qual é a banca e qual é o ano?
Qual é a banca e qual é o ano dessa questão, só para começar? Vai. SpaceX 2004. Show, valeu. Um recipiente de vidro tem inicialmente um volume interno de 40 centímetros cúbicos. Então, recipiente, ó, vou escrever aqui, ó. Recipiente de vidro possui um volume interno de 40 centímetros cúbicos. Então, o volume inicial desse recipiente de vidro é 40 centímetros cúbicos. É preenchido com glicerina de modo a deixar uma parte vazia, para que o volume dessa parte vazia não se altere. Gente, se o volume da parte vazia, ou seja, é a diferença do volume do líquido e do recipiente, se ele vai continuar sendo sempre o mesmo, então você já conseguiu entender que a variação de volume do recipiente tem que ser igual à variação de volume do líquido. De acordo comigo ou não? Todo mundo entendeu isso durante a explicação? Ó, o coeficiente de dilatação linear do vidro é 8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O líquido se chama glicerina. E ele quer saber o quê? Ele quer saber o volume inicial da glicerina. Ah, entendi. Então, o volume inicial da glicerina, que é o líquido, e o coeficiente de dilatação volumétrico da glicerina é 5 vezes 10 a menos 4, né? Porque líquido é sempre volumétrico. Show? Então, a variação de volume, para quem não sabe, quando eu expliquei essa matéria, eu expliquei de uma forma bem específica, que a variação depende de 3 coisas, lembra? Depende da condição inicial, depende do material que é feito, que é o coeficiente da variação de temperatura. Então, a variação do volume do recipiente é o volume inicial do recipiente, o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente e a variação de temperatura dos dois, que vai ser igual. Volume inicial do líquido vezes o coeficiente do líquido vezes a variação de temperatura. Então, eu posso simplesmente simplificar as variações de temperatura, né? O volume inicial do recipiente, ele falou que é 40 centímetros cúbicos. Não erre esse detalhe, por favor. Olha aqui. Ele deu o alfa do vidro e gama, não sei se você lembra, o volume é 3 vezes o comprimento, não é isso? Então, é 3 vezes, ó, 3 vezes o alfa, que é 8 vezes 10 a menos 6, certo? O volume inicial da glicerina é o que a gente quer saber e o coeficiente da glicerina é 5 vezes 10 a menos 4. Todos entenderam essa montagem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Esse é o momento. Então, gama é 3 vezes alfa. Show? Show ou não? Deixa eu ver aqui, bate-papo. Sim. Isso aqui não é de agora, eu acho. Ou é, não sei. O pessoal está muito calado, não sei se vocês estão acompanhando, né? Só quem vinha ao... Oi. Então, deixa eu te perguntar, no caso dessas questões, tipo a 22, a 19, que é uma chapa de metálica com um orifício no meio, eu sempre fico em dúvida, que dilatação é essa? Porque na hora da conta ele sempre pede normalmente a temperatura final, inicial, e eu fico um pouco perdida. 22 e qual que você falou? 19, se eu não me engano. Tá, vou fazer essas duas aqui depois que eu terminar essa, tá? Tá ok? Mas essa aqui de boa. Sim. Tá, olha só. Então, vamos lá. 3 vezes 8, 24. 24 vezes 4 dá 96, não é isso? 96 não. 24 vezes 4, 96, vezes 10, 960. Então, isso dá 960 vezes 10 a menos 6. Isso é igual ao volume inicial do líquido vezes 5 vezes 10 a menos 4. Ó, vou colocar aqui na anotação, hein? 1, 2. Vai ficar 9,6 vezes 10 a menos 4, entendeu? Porque eu diminuí 2 casas decimais, somo 2. Menos 6 mais 2, menos 4. Isso é igual ao volume inicial do líquido, que é a glicerina, vezes 5 vezes 10 a menos 4. Malandramente, eu coloquei na anotação para a gente poder simplificar o 10 a menos 4 com 10 a menos 4. Então, fica 9,6 sobre 5. Isso é igual ao volume inicial do líquido, que é a glicerina. Vai dar 1, 4 vai dar
4,5, 4,6, 9, 2, né? Então, letra A, 1,92 centímetros cúbicos é o nosso volume inicial. Ok ou não, rapaziada? Deixa eu fechar aqui, né? Que meu vizinho ligou a caixa de som. Tá. Deixa eu subir aqui para o que você falou. Tá. Mestre, Oi. mestre. Oi. Outra parada também que dá dúvida nesse tipo de questão do que ela falou, do orifício, é tipo assim, quando ele pergunta, a chapa dilatou, o que aconteceu com o orifício dela? Tipo, ele vai dilatar mesmo com o mesmo comprimento, essas paradas assim. Podia explicar? Olha só. Entendi. Toda vez que tem uma chapa com furo, o furo dilata como se fosse a chapa. Por exemplo, isso aqui é uma chapa, esse papel. Se ele tivesse um furo, a dilatação desse furo eu posso calcular como se fosse a própria chapa, entendeu? Porque o que é dilatação? Em outras palavras, seria uma expansão do material. Se a expansão sempre tende a se distanciar, entendeu? Então, na verdade, o furo que você tem, ele tende sempre a se expandir na dilatação. É normal a lógica, tá? Não é pegadinha, não. É pegadinha porque as pessoas ficam confusas. Mas preste atenção, filhão. Qual o nome? A dilatação desse furo, ela vai ser exatamente como se fosse a do material que é feito a chapa. Entendeu o que eu falei? Então, se esse furo aqui, raio de 10 centímetros, é vazio, não tem nada, mas você vai calcular com o coeficiente da chapa a dilatação dele, o quanto que ele vai crescer. Entendeu ou não? Foi. Então, o furo, por exemplo, se a chapa esquenta, ela dilata, ela aumenta. Então, o furo aumenta. Normal. Como se fosse uma bola e você vai calcular a dilatação dessa bola. Dessa circunferência, né, no caso. Bola é volume. É tridimensional. Circunferência. Tem um furo nessa chapa. Vou calcular a dilatação dela normal. Ou seja, se está esquentando, o furo cresce. Se está esfriando, o furo diminui. Ficou claro ou não? Foi. Tá, vamos ver aqui, ó. Uma chapa de cobre, questão 22. Questão 22. Uma chapa de cobre cujo coeficiente de dilatação linear alfa vale 2 vezes 10 a menos 5. Então, alfa, 2 vezes 10 a menos 5, porque é linear, né? Por isso que é alfa, grau Celsius a menos 1. Tem um orifício de raio de 10 centímetros. Então, o raio é de 10 centímetros. Quando a temperatura inicial é de 25 graus Celsius. Um pino cuja, o que é cuja, pelo amor de Deus? Cuja área da base é de 314,5 centímetros quadrados a 25 graus Celsius. Preparado para ser introduzido no orifício da chapa. Dentre as opções abaixo, a temperatura da chapa em graus Celsius que torna possível a entrada do pino no orifício é... Vamos lá. Quem foi que me perguntou sobre isso? Quem foi que falou questão 22? Não reconheci a voz, não. Miriam. Miriam, tu nunca mais veio, né, Miriam? Ó. Deixa eu te dar aqui o bizu. O bizu é fazer até o limite. O que você vai fazer? Você vai esquentar esse cara, né? Ele está falando o seguinte: até qual temperatura eu tenho que levantar essa chapa? Tá vendo aqui no meu desenho? Ó? Esse furinho é menor do que esse pino, entende? Então, o que a gente faz, Miriam? Deixa eu tentar... Eu não vou conseguir representar isso com... Por exemplo, esse anel aqui. Esse anel de compromisso com Deus. Né? Que faz parte da minha vida. Você não tem nada a ver com isso. Promete na tua vida, entendeu? Brincadeira. Ó, olha só. Esse anel aqui. Se o meu dedo tivesse a mesma largura desse anel, o meu dedo entraria nesse anel? Sim ou não? Fala. Se o meu dedo tivesse o mesmo raio desse anel, pronto.
Meu dedo é um cilindro. E ele vai entrar nesse anel aqui, tá vendo? Só que se eles tivessem o mesmo raio, vai entrar sim ou não? Não. Não, pô, não vai, pô. Porque eles têm o mesmo raio, vai bater, né? O mesmo tamanho. É como se fossem dois anéis, né? Só que esse aqui é maciço, é extenso, né? E esse aqui é vazado, né? Então, eles vão bater, porque não vai... Eles só vão ter o mesmo tamanho. Por que eu tô falando disso? Ele dá a área da base do pino. E nós vamos calcular a dilatação da área inicial que a gente tem até a área final, Miriam. Só que até esse tamanho é o momento que os dois têm tamanhos iguais. Por exemplo, eu vou encontrar um valor de temperatura que não está na resposta. Não sei se você está entendendo, mas a temperatura inicial é 25. Nós vamos calcular até que a chapa saia da área inicial dela, até chegar no tamanho do pino. Por exemplo, vai chegar na área de 314,5 centímetros quadrados. Mas nesse valor de temperatura, em que a área da chapa é igual à área do pino, não entra. Tem que ser uma temperatura maior do que eu vou achar. Do que é que eu vou achar. Por exemplo, se eu acho 55, o gabarito vai ser 56. Porque mais 1 grau Celsius já aumentou relativamente, um pouquinho que seja para entrar. Entendeu o que eu falei ou não? Entendi. Então, olha só, vamos lá. A área da circunferência. Π R quadrado. Π é 3,14, né? O raio é 10, Miriam. Então, a área vai ser 314 centímetros quadrados. Então, essa área inicial, né? Vou botar aqui A0. Essa área inicial é 314. E aí, o que a gente vai fazer, Miriam? O pino. Vou colocar aqui, ó. O pino. O pino tem uma área de quanto? 314,5. Então, o que a gente vai fazer? Como eu te falei, a gente vai calcular a dilatação daqui para cá. Mas nessa área aqui, quando o orifício da chapa tiver essa mesma área, ainda assim não entra. Eu vou ter que achar um valor de temperatura. Essa é a forma de fazer essas questões. A gente acha um valor de temperatura porque essa é a única referência que ele deu para gente. Entendeu? A gente vai calcular até essa e marcar um valor de temperatura acima do que a gente vai achar. Geralmente, essas questões, o gabarito é o maior valor. Eu estou chutando aqui, mas é bem provável do gabarito ser letra D. Porque, para a pessoa não ficar confusa, né? Porque é possível de pedir anulação nessa questão se fosse 56 e 66. Porque, olha só, a temperatura da chapa... Olha só como é que está o gabarito, a opção, ó. Dentre as opções abaixo, a temperatura da chapa em graus Celsius, que torna possível a entrada do pino no orifício. Se por acaso eu achasse 55, ô Vitor, concorda comigo que tanto 56 quanto 66 tornam possíveis? Sim, que vai ser temperatura maior, né? Então eu não faço conta nenhuma, eu marcaria letra D e se não for letra D, eu entro com um processo para poder pedir anulação dessa questão. Mas a gente não é doente mental, a gente vai fazer a conta, né? Porque tem gente que faz isso, né? Em provas assim mais elaboradas, tu percebe um erro, né? É um erro que é passível de... Já vi muito aluno de oficiais de IMITA, de A, falando assim, a questão tal deve ser anulada porque eu disse. Falei, pô, o moleque é brabo, saiu da prova já anulando questão, né? Enfim, mas vamos fazer a conta, né? Se fosse chutar, o chute possível é 66. Vamos lá. A variação da área é a área inicial vezes beta vezes a variação de temperatura. A temperatura inicial é 25, tá, Miriam? Não esquece. Então, vamos lá. Variação da área. 314,5 menos, né, final menos inicial, 314. Isso é igual à área inicial, que é 314. Beta, né, 2 vezes alfa, Miriam. Então, é 2 vezes 2 vezes 10 a menos 5. Vou deixar ΔT mesmo, tá? Vou descobrir o ΔT aqui, ó. Então, aqui vai ficar 0,5, certo? 0,5, né? Que é 314, 628 dá 1.256, é isso? Aqui deu 1.256, ou errei conta?
vezes 10 a menos 5 ΔT. É isso ou não? Acho que é, né? Vou fazer aqui que eu tô meio desnorteado hoje. 314 vezes 4. É isso mesmo, Elias? Tu sabe fazer conta, não? Ah lá, falei que era isso. Aí vou passar dividindo. Olha só a labuta. Labuta is muy grande. É 0,5. 120.256 vezes 10 a menos 5. Olha aqui, Vitor. Nós que é rataria, o que nós faria para roubar? Aproximava aqui, colocava na anotação, ó, 1, 2, 3, colocando na anotação, ficaria 0,5. Se eu diminuir 3, vai ficar 10 a menos 2, então vai ficar 1,25. Eu roubei muito, né? Vezes 10 a menos 2. Isso é igual a ΔT. Vitor, se está negativo aqui em cima, vai positivo lá para cima, né? Ficaria assim, ó, 0,5 vezes 10 ao quadrado sobre 1,256. 0,5 vezes 10 ao quadrado é 50, né? Vai andar duas casas, vai ficar 50 sobre... Isso é a variação de temperatura. Vitor, se tu for muito ladrãozinho que nem eu, tu marcaria 40, né? Porque ficaria 50 dividido por 1,25. Daria 40. Esquece esse 6 aqui e aproxima para 40. Mas eu vou botar aqui a resposta correta. Deve dar 39 os quebrados, ó. Deixa eu botar aqui na calculadora que eu sou filho de Deus também. 150 dividido por 1,256. Achei 39,8, né? 40, né? Ó. Então a variação de temperatura, Miriam, 39,8 aproximadamente. Só que variação é o que, Miriam? Né? Final menos inicial. Variação em final inicial. Então, temperatura final menos a inicial, que é 25, é igual a 39,8. Passa para o outro lado, Miriam. Vai ficar 39,8 mais 25. Que dá quanto? Eita. Dá 64,8. Então, a temperatura final, aproximadamente 64,8. Viu, Miriam? A gente achou esse valor, né, Miriam? 64,8. Mas esse valor entra, Miriam? Não entra, porque é o momento que as áreas do pino e do orifício são iguais. Tu tem que dilatar mais o orifício. Ou seja, tem que passar de 64,8. Para passar de 64,8 só pode ser letra D. E aí, foi esclarecedor ou não? Falem comigo. Foi sim, entendi. Quem quer tirar print, ó, disso aqui, vou tirar assim, vai ficar melhor. Se tiver nítido para alguém que quiser tirar print depois compartilhar, ó, tá aqui. Entendeu? Então, a forma de se fazer esses tipos de questão, que é questão clássica, é questão trabalhosa, importante a Miriam ter perguntado isso, é calcular de um para o outro e marcar um valor maior. Enfim, é isso. Dúvida, gente? Suave. Como já são 11h21, a gente vai para a parte que eu julgo ser tão importante ou até um pouquinho mais importante. Qual é a parte? Calorimetria. Falando de calor, gente, a EAR gosta de calorimetria, calor sensível e calor latente. É fácil de calcular, entre aspas, né? Eu botei algumas questões do Colégio Naval. Essas questões do Colégio Naval que estão aqui. Na semana que vem, o Felipe colocou gases e termodinâmica. Na semana que vem. Eu vou tirar 20 minutos da aula de semana que vem, de 20 a 30 minutos, para vocês tirarem dúvidas dessa lista, ok? Então, vocês também vão se comprometer com essa lista essa semana, para revisar esse assunto uma última vez, talvez, né? Dessa forma que nós vamos tratar, para tentar fazer uma boa parte desses exercícios e tirar as dúvidas das quais vocês não conseguirem na semana que vem. E aí eu vou começar fazendo, né, pela questão 22. 22? Não, 21. Questão 21, que é troca de calor. Calor sensível é para mudança de temperatura. Calor latente é para mudança de estado físico, não é isso? E
Conservação de energia. Conservação da energia, gente. Calor cedido mais calor recebido é sempre igual a zero. Calor cedido mais calor recebido é sempre igual a zero. Olha a questão 21. Que caraca, mano, vocês meio com isso. É 21 que eu falei? É, não é? É. 21. Eu fico meio acelerado até eu me... Questão 21. Já fizeram 21? Deixa eu pegar um pouco d'água para mim. Só um minuto. Foi mal, gente, é que eu esqueci do meu remedinho. Aqui, esse remédio aqui, ó. Copo d'água. Enfim, questão 21. Calorímetros são recipientes. Vocês estão aí? Deixa eu ver, gravando. Bate-papo com uma mensagem. Não, não estão. Esse não de que é? É de não fiz a questão, que foi a última pergunta que eu fiz, certo? Certo, Wislane? Wislane? Câmbio, alguém? Sim. Sim do não da questão. Tá. Ó, calorímetros são recipientes termicamente isolados, utilizados para estudar a troca de calor entre os corpos. Em um calorímetro em equilíbrio térmico, temos uma amostra de 100 gramas de água a 40 graus Celsius. Quando ele diz que o calorímetro está em equilíbrio térmico, o calorímetro é a caneca, né? É o recipiente. Que quando eu boto água nessa caneca, por exemplo, botei água aqui, a caneca, se a água estiver muito gelada, a caneca vai perder calor para a água, até o momento que ele existir um equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura da caneca fica igual à da água. Enfim, se o calorímetro está em equilíbrio térmico, então, ó, inicialmente eu tenho o quê? Eu tenho calorímetro mais água em equilíbrio térmico, ou seja, estão a temperatura inicial de 40 graus Celsius. Show! A massa de água que a gente have. A massa de água que a gente tem é quanto? 100 gramas. Beleza? Tá aí, todo mundo em paz. Aí ele vai e fala o seguinte, é colocado mais 60 gramas de água a 80 graus Celsius. Então vem um cara para perturbar a ordem e ele joga dentro do calorímetro água. Água mais água, né? Essa massa de água aí é de 60 gramas. E a temperatura inicial dessa bandida é de 80 graus Celsius, de acordo? Sabendo que o sistema atinge uma temperatura de equilíbrio de 52 graus Celsius. Gente, essa é uma das questões, né, mais assim, razoáveis da prova da IAR, né? As outras são mais fáceis, né? Tem aí algumas que são tão ou igualmente trabalhosas.
Gente, não sei o que aconteceu. Acho que minha mãe me ligou e cortou a gravação, tá? Que eu estou usando meu celular para poder gravar. Enfim, voltando aqui. A temperatura inicial de equilíbrio é de 52 graus Celsius. Aí ele pergunta, qual é a capacidade térmica em graus Celsius desse calorímetro? Gente, calor cedido mais calor recebido igual a zero, tá? Quem é que cede? Quem é que cede é a água a mais, né? Vou botar aqui mais água, né? Que está a 80 graus Celsius. E quem vai receber é a outra quantidade de água mais o calorímetro. É o calorímetro, ó. Calorímetro mais a outra água. Beleza? Porque o calor, ele flui o quê, gente? Ele flui do corpo de maior temperatura, ó, desse cara, para esses dois, né? Até que se atinja o equilíbrio térmico. O calor específico da água é 1, né? O C da água é 1. Vou botar aqui. 1 caloria por grau Celsius. Aqui também, 1 caloria por grau Celsius. Uma coisa importante, a pergunta é a capacidade térmica do calorímetro. Olha só. Lembra que Q é igual a mc delta T, calor sensível? É massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Só que massa vezes calor específico é o quê? Massa vezes calor específico é a capacidade térmica. Então, posso escrever assim, ó. Então, vem comigo, ó. O calor cedido. O calor cedido pela água é a massa de água, é mc delta T, ó. É a massa de água que é 60. O calor específico, que é 1, e a variação de temperatura, que é final menos inicial. Beleza? Ó, massa de água, vezes o calor específico, que é 1, né? mc delta T, mc delta T. A variação de temperatura dela é final, que é 52, o equilíbrio, né? O final é 52, que é o equilíbrio, menos o inicial, que é 80, tá? Mais o calor recebido. O calor recebido tem duas partes. Por que tem duas partes? Porque é o do calorímetro e da água. O do calorímetro vai ser a capacidade térmica do calorímetro, tá? Capacidade térmica do calorímetro, e a variação de temperatura é final, que é 52, que é quando ele atinge o equilíbrio, menos a inicial do calorímetro, que é 40. Mais a água que eu tinha dentro, ó, porque no começo eu não tinha calorímetro e água a 40 graus Celsius. A massa de água é 100, o calor específico é 1, e a variação de temperatura é 52 menos 40. Isso é igual a zero. Estou fazendo pela conservação da troca de calor. Calor cedido mais calor recebido é igual a zero. Tá? Então vai ficar assim, ó, 60 vezes. Aqui dá menos 28, né? 60 vezes menos 28, mais 12 capacidade térmica do calorímetro, mais 100 vezes 12. Tudo bem? O que eu posso fazer? Eu vou simplificar todo mundo por 12. Se eu simplificar todo mundo por 12, aqui fica 5, aqui fica 1 e aqui fica 1. Tá? Dividir todo mundo da equação por 12. 5 vezes menos 28 dá menos 140. Menos 140 mais C mais 100, isso é igual a zero. C menos 40 é igual a zero, então a capacidade térmica é de 40 calorias por grau Celsius. Gente, olha só, eu sugiro fortemente que vocês peguem livro e pratiquem isso aqui, de calor cedido mais calor recebido é igual a zero. Porém, tem gente que tem muita dificuldade de visualizar isso. Essa questão me permite fazer de outra forma. Qual é a outra forma que ela me permite fazer? Eu já achei que é 40, letra B. A outra forma que ela me permite fazer é o seguinte, é você enxergar separadamente quem dá e quem recebe. Porque em módulo, ó, deixa eu botar aqui para ti. Em módulo, eu posso dizer que o calor cedido é igual ao módulo do calor recebido. Um é igual a menos o outro, né? Recebido. Beleza? Como é que funciona? Quem é que cede calor?
é o cara que está em maior temperatura. Então, você viu lá, o mais água, né? O cara que estava em maior temperatura. A massa, 60. Calor específico, 1. A temperatura inicial, 80. Certo? E a temperatura final dele, 52, que é a temperatura de equilíbrio. Então, você pode calcular aqui o calor cedido. Como é que eu sei que é cedido? Porque a temperatura dele está diminuindo. Ele é o cara do sistema que tem maior temperatura, entende isso? Então, eu vou calcular o calor que é cedido por ele. MC delta T. Tudo bem? O calor cedido, essa forma separada, essa questão me permite fazer. Elias, quando que eu vou poder fazer assim? Quando ele te dá as temperaturas iniciais e finais, dá para fazer assim. Mas tem questões que não dá a temperatura inicial, perdão, não dá a temperatura final, então você não vai poder fazer assim. Só dá para resolver dessa forma clássica, que calor cedido mais recebido igual a zero. Então, olha aqui, o calor cedido é 60, o calor específico é 1 e a variação de temperatura é 52 menos 80, ok? Beleza? Isso dá 60 vezes 28. 60 vezes 28 dá 1.680. Então, o calor cedido é menos, né? Porque vai dar negativo, né? 60 vezes menos 28. 60 vezes menos 28, isso vai dar menos 1.680 calorias. Essa é a quantidade de calor perdida por esse cara. Só que se ele perde, alguém recebe. Quem é que recebe, né? Esses 1.680 vão ser dados a quem? Ao calorímetro mais água. Então, esses 1.680 vai ser o calor que o calorímetro vai receber, mais o calor que a água recebe. Só que vamos pensar na água. Vamos pensar na outra água que está dentro do calorímetro. A massa dela, 100 gramas. A temperatura inicial, 40. A temperatura final, 52, que é o equilíbrio. E o calor específico é 1, né? Caloria por grama grau Celsius. Então, olha só. Esse calor que a água vai receber, vamos calcular o calor que a água vai receber. Porque, ó, eu sei que 1.680 é tudo que o calorímetro e a água recebe. Se eu descobrir o que a água recebe, eu descubro quanto que fica para o calorímetro. MC delta T. Tem gente que acha isso mais visual, né? Que você vai fazendo parte a parte. Eu recebi 1.680, que vai ser dividido entre o calorímetro e a água. Aí eu vou calcular da água, 100 vezes 1. A variação de temperatura da água é 52 menos 40, porque ela está recebendo. Então, a quantidade de calor que a água recebe é 1.200, né? Que é 100 vezes 12 calorias. Então, se o cara de maior temperatura perdeu 1.680, e a água recebeu 1.200, a gente consegue concluir o seguinte. A gente consegue concluir que 1.680 menos 1.200 é a quantidade de calor que foi para a caneca, para o calorímetro. Isso dá 480. Certo? Isso é igual ao que vai para o calorímetro. Só o calorímetro é capacidade térmica vezes variação de temperatura. Capacidade térmica que a gente quer descobrir, a variação de temperatura é 52 menos 40, que é final menos inicial. 480 sobre 12 é igual a C. Então, C, 480 sobre 12 é 40 calorias por grau Celsius. Beleza? O que eu fiz? Eu fiz a mesma conta que a anterior, só que eu fiz separado, né? Aqui a gente monta a equação geral. O cedido mais o recebido igual a zero. Aqui a gente faz intuitivamente. Eu dei tanto para um cara, ficou um pouquinho para um pouquinho para outro. Descobriu quanto que ele recebeu e terminamos, né? Fala, o que você achou? O que você prefere? Você prefere fazer do primeiro jeito, do segundo? Não entende nenhum dos dois? Comentem. Comentem. Ô, mestre, acho que eu ia errar essa questão, porque eu não, quando eu vi ela pela primeira vez, eu não ia separar. Eu ia esquecer de separar o calorímetro da água. Eu ia fazer como se fosse um todo. Entendi. Toda vez que ele pergunta a um todo. capacidade, toda vez que ele pergunta, Vitor, a capacidade térmica do calorímetro, é porque ele também vai participar da troca de calor, beleza? Beleza, beleza.
Fica atento a isso, fica atento, sabe o que também? Quando ele fala assim, ó, considere calorímetro de capacidade térmica desprezível. O que significa? Significa que a caneca não participa da troca, né? Ó, se você ler 22, a gente pode fazer 22, porque a 22 já começa assim, ó. Olha 22, como é que ele fala, ó. Um calorímetro de capacidade térmica desprezível, ou seja, o recipiente não vai trocar calor, entendeu ou não? Entendi. É porque eu já tinha feito desse jeito, entendeu? Eu não tinha feito ainda quando a capacidade térmica não era desprezível. Eu só tinha Pois visto é. quando era desprezível. E para provar para você, né? A primeira é uma questão da EAR, ou seja, a EAR já cobrou quando o recipiente troca calor também. Então é importante lembrar isso aí. Bom, vamos fazer 22. Um calorímetro de capacidade térmica desprezível. Então está dizendo para a gente que o recipiente não vai participar da troca de calor, não é isso? Contém 200 gramas de água a 50 graus Celsius. Em seu interior é introduzido um bloco de ferro de massa de 200 gramas a 50 graus Celsius. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu faço isso, tá tendo troca de calor entre os dois? Sim, não e por quê? Entenderam a pergunta? Eu tenho Não. massa de água. Deixa eu colocar o que a gente tem. A gente tem água mais ferro. Quanto que é a massa de água? 200 gramas. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Temperatura inicial, 50 graus Celsius. É isso que a gente tem, tá? Água, 200 gramas, calor específico 1 e temperatura inicial 50, ok? Aí agora eu vou pegar um bloco de ferro, de massa de 200 também. A massa do bloco de ferro, 200 gramas. O calor específico do ferro, 0,11 caloria por grama grau Celsius. Temperatura inicial do ferro, 50 graus Celsius. Só isso que ele deu até agora. Fala para mim. Eles vão trocar calor, ferro e água, sim ou não? E por quê? Não, porque estão na mesma temperatura. Isso aí, o fluxo de calor é zero. Eles já estão em mesma temperatura. Eles já estão em equilíbrio térmico. Então, até agora, não tem troca de calor, ok? Mas vamos lá. O calor específico da água é 1, calor latente de fusão do gelo é 80. Não há troca de calor. Nessas circunstâncias, qual é a temperatura de equilíbrio do sistema? Ah, tá. Eu esqueci de ler uma parte ali, ó. Em seguida, um bloco de gelo de 500 gramas a 0 graus Celsius. Ah, isso aqui é algo importante. Marca um asterisco nessa questão. Porque é a última coisa que eu vou trabalhar hoje. Que é importante pra caramba pra gente. Ele coloca gelo fundente. Gelo até... Gelo, né? Perdão. Em 0 graus Celsius. É gelo fundente. Gelo que está prestes a derreter, tá? A massa de gelo, 500 gramas. Ó, a massa de gelo, 500 gramas. O calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Presta atenção. Toda vez que ele coloca a 0 graus ou abaixo de 0 graus, presta atenção nisso. A 0 graus ou abaixo de 0 graus, você tem que fazer um teste. Testando. O teste é sempre até 0 graus, tá? Você vai testar o quanto que os caras de maior temperatura têm para perder. Porque, presta atenção, gente. Calor latente do gelo. Como é que a gente calcula o calor latente, né? M vezes L é a massa do gelo, que é 500, e o calor latente, que é 80. Isso aqui dá 40 mil. O que significa esses 40 mil aqui, Vitor? Esses 40 mil é a quantidade de calor que eu preciso dar para o gelo para ele derreter. Entenderam isso, sim ou não, gente? Isso aqui é a quantidade de calor que eu preciso dar para o gelo para ele derreter. Quem vai ser o cara responsável por dar essa quantidade aqui? O gelo está me pedindo 40 mil para derreter todo. Quem vai ser responsável por dar essa quantidade de calor? Esses caras. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o calor sensível deles até 0 graus, para saber o quanto que eles têm para perder até chegar na temperatura do gelo. Por que a gente está fazendo isso, Elias? Porque eu preciso saber
se esses caras têm energia suficiente para derreter o gelo todo. Porque o que está acontecendo é o seguinte, ó, água e ferro a 50 graus. Aí eles vão para 49, 48, 47, 43, 41, 30. A temperatura deles vai diminuindo enquanto eles estão tentando derreter o gelo. Mas enquanto ainda a gente tem gelo, ainda continua 0 graus a temperatura do gelo. Então eles vão diminuindo, até que o gelo derreta. Depois que o gelo derrete, aí eles vão buscar um equilíbrio acima de 0 graus. Mas se o gelo não derreter todo, por exemplo, se esses caras não tiverem energia para derreter o gelo todo, o equilíbrio é 0 graus. Entenderam o que eu falei? Então, olha só, vou testar esses dois para saber quantos que eles têm para perder até chegar na temperatura de 0 graus. Se for menor, por exemplo, se eles estiverem juntos 50 mil, eles conseguem derreter o gelo todo? Conseguem, porque o gelo pede 40. Ah, mas se eu encontrar 30, então eles não vão derreter o gelo todo. Se eles não derretem o gelo todo, ainda tem gelo, então a temperatura é 0 graus. Entenderam ou não, galera? Confirmem para mim se vocês entenderam para eu poder seguir. Temperatura, no caso, do equilíbrio do sistema, né, mestre? Você tá falando. Isso. Então, ó, vou testar aqui, ó, da água. Vamos ver quanto que a água tem para perder. A massa de água, 200. Calor específico 1. Variação de temperatura. Final, 0, menos 50. Então, a água tem para perder 200 vezes menos 50, Vitor. 10 mil, né? 10 mil, certo? Então, a água tem para perder 10 mil. 2 vezes 10, 10 mais 3 é assim mesmo. Agora o ferro. O ferro tem para perder quanto? Massa do ferro, 200. Vezes 0,11. E a variação de temperatura, 0 menos 50. Quanto que o ferro tem para perder? 200, vai aumentar duas casas, vai dar 22. 22 vezes 50, Vitor. Dá 220 vezes 5, dá 1.100. 1.100 calorias para perder. Te pergunto, Vitor, quanto que a água e o ferro têm até 0 graus para perder? Olha só a mixaria que eles têm para perder. A quantidade de calor total que eles têm para perder é menos 11.100 calorias. Até eles chegarem em 0 graus Celsius, eles perdem 1.100 calorias. Quer dizer, 11.100. Eles vão conseguir derreter o gelo todo, que pede 40 mil? Sim ou não? Não. Não. Então, o equilíbrio é 0, letra A. Dúvidas? Mestre, posiciona aí para tirar print, por favor. Valeu. Galera, espero que tenha sido produtivo o dia de hoje.